Boa noite a todos, que a paz de Jesus continue a nos envolver hoje, agora e sempre. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesta casa de oração para mais um estudo, uma conversa sobre o Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer a Isabel, que prontamente nos preparou o ambiente com a música e que essa harmonia é fundamental para que tudo possa correr. A Fernanda também, com a tua explanação da abertura, e assim o ambiente já vai se tornando já previamente preparado pela espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das bem-aventuranças que Jesus fez no Sermão do Monte, ou alguns falam, dizem até, no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ver do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Esse é um tema interessante. É um tema ao qual toca muito a nós espíritas e também a todas as pessoas que procuram as casas de oração de uma maneira geral. Não só a casa espírita, mas como tantas outras que existem por aí, em busca de uma melhora espiritual. E esse item, bem-aventurados os puros de coração, ele é muito tocante para aquilo que nós necessitamos fazer e divulgarmos. Numa época próxima do inverno, em um local de uma praça muito grande, sentado ao banco, num dos bancos, próximo a uma ponte e um riacho, uma pessoa estava a observar a natureza de maneira geral. E em dado momento, ele reparou, muito próximo, um João de Barro construindo a sua casinha. E aí, como ele tinha muito tempo, ele se dispôs a ficar observando um pouco mais aquele pássaro trabalhando. Aquele pássaro que não se importava com o que ocorria ao lado, não se importava com os seus predadores, não se importava com as durezas da natureza. Ele, que não tinha ferramenta nenhuma, somente o seu bico e a sua boa vontade, o seu amor em fazer a casa, continuava a trabalhar. E a pessoa continuou a observar e via até que ele tinha uma certa dificuldade, porque ele pegava no monte próximo do seu ninho onde ele estava fazendo, no monte de barros, ia até o ninho, esticava o pescoço no máximo para dar o acabamento na parte de cima. Esse pássaro, trabalhador, preparado para essa situação, nos dá uma lição muito grande. Do outro lado, na mesma natureza, nós vamos encontrar o chupim, ou enganatico. O que o chupim faz, o enganatico? Ele procura, a fêmea dele procura o ninho de outros pássaros, tira o ovo que lá estava e ela bota o ovo dela lá no ninho, normalmente do tico-tico. E a fêmea do tico-tico não se preocupa e continua a chocar
a dar continuidade no seu trabalho de chocar, e depois nascem os filhotes, que são quase do tamanho da mãe, e ela prontamente se desdobra em alimentar aqueles pássaros, os seus filhotes, que são os filhotes do seu coração. Passa o tempo, os filhotes já numa fase prontos a se sobreviverem por si próprio, abandonam aquele ninho e seguem a vida. Na nossa questão, na questão dos homens, há pessoas que são dignas, honestas, trabalhadoras, fiéis e espiritualizadas. Não se preocupam com a dureza da vida, com as dificuldades que eles estão passando. Lutam como guerreiros para manter o lar, para manter a casa e dar a sequência na sua vida, mesmo que muitas vezes de uma forma muito humilde, muito singela. Outros, a exemplo do Chupim, roubam, matam, fazem todas as tramóias possíveis para poderem levar vantagem. Eles roubam o erário, fazem falcatruas, negociatas e muitas vezes mexem com o tráfico, com roubos de toda a espécie. Então nós vamos encontrar dentro da natureza criada por Deus a questão do Chupim e a questão do nosso querido João de Barro. E nós temos que procurar ver de que forma nós estamos agindo em nossa vida. Se estamos mais para João de Barro ou se estamos para Chupim. Mesmo que a nossa tendência seja para Chupim, Deus nos dá a oportunidade de nós modificarmos, de nós buscarmos a nossa melhora. E para isso, as casas de oração, principalmente a doutrina espírita, nos dá um aporte muito grande para que nós possamos modificarmos, vermos a vida de uma maneira diferente. Porque todos nós temos a nossa folha de trabalho divino. Todos nós temos guardados em nossa consciência os nossos atos, as nossas ações. E na folha espiritual que todos nós temos, vai estar gravado lá todos os fatos da nossa vida. E vai chegar esse momento que a nossa consciência é que vai falar mais alto para ver o que podemos fazer ou o que fizemos. Então, eu queria, a partir daí, como nós vamos falar dos puros de coração, e isso vem de encontro à nossa leitura inicial, que nós procuremos ser o mais puro possível de coração. Então, nesse capítulo 8, é bem-aventurados os que têm puro coração. Nesse capítulo 8, ele fala sobre a simplicidade e pureza do coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E nas instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechado os olhos.
É longo, vamos tentar resumir e falar algumas coisas que eu acho que talvez seja mais importante, mas eu aconselho que todos releiam esse capítulo em casa. É interessante, porque dentro da elaboração, vamos assim dizer, da montagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, dentro da sua sabedoria, da sua magnífica sabedoria, ele montou o Evangelho segundo a questão moral, mas de um princípio fantástico. Nos primeiros capítulos, ele vem mostrando que ele não veio destruir a lei, que na casa do meu pai há muitas moradas, e vem assim dizendo, até chegar no capítulo 6, depois fala do Cristo Consolador, depois começa das aflições, e o 8º é a pureza de coração. Mas na simplicidade e pureza do coração, está em Mateus e em Marcos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Em Marcos está, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos. Tá? Então, nós encontramos essa passagem nesses dois. E aí eu queria até dar não faz muita parte, mas as bem-aventuranças, que é do Sermão do Monte, é bem-aventurados os pobres de espírito, está dando para ler melhor ali, porque deles é o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí a nossa de hoje: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos tocar um pouquinho depois nesse ponto. Ele continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Essas são as 9 bem-aventuranças. Nós estamos na sexta. Bem-aventurados, ele sempre começa bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma expressão de Jesus que significa os felizes. A gente vai buscar o significado dessa palavra bem-aventurado e vai ver que é os felizes sob o aspecto espiritual. Aqui nós estamos tratando da ponto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionadas às pessoas que possuem bens, poder ou posição, um destaque na sociedade. Não importa, vamos ficar com a primeira, é a parte sim. E aí, voltando um pouco ao Sermão do Monte, ou da montanha,
Mahatma Gandhi disse uma vez que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é uma coisa muito interessante e nós vamos ver que Jesus dá. E como nós estamos dentro da doutrina, falando um pouco da doutrina, se nós buscarmos dentro das obras que Kardec codificou, escreveu e publicou, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, ele diz o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos responderam: não. Falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, quando se fala em sentido, falta para nós aquela apreensão, aquela compreensão, aquele entendimento do que é Deus. Nós ainda estamos engatinhando a nível de evolução espiritual e muitas vezes nós nos pegamos tentando encontrar algo para comparar com Deus. Tentaram fazer a imagem de Deus de uma forma semelhante à do homem, mas não tem nada disso. Ele é muito mais puro, muito mais que isso. Então, assim, o homem, por mais instruído que seja, vamos dizer, por mais culto que seja, por mais rico que seja, falta-lhe ainda essa percepção, essa evolução, e nós estamos dizendo aqui na questão espiritual. Há pessoas muito simples que também são boas, são puras, mas têm essa dificuldade. Então, para nós, enquanto seres humanos, ainda estamos a caminho dessa condição de podermos compreender a natureza íntima de Deus. Nós vemos aí as suas obras, tudo que nos rodeia, mas a questão íntima, isso nós vamos ver mais para frente, que é mais para espírito puro. E na questão 11, ele pergunta: será dado um dia ao homem compreender o ministério da divindade? Kardec sempre procurou fazer algumas perguntas para poder chegar a um ponto. E até os espíritos que o auxiliou na elaboração, ele sempre dizia: depois de você fazer 2 ou 3 perguntas, agora você chegou naquela que você queria, né? Então, Kardec sempre procurou tatear para poder chegar. E aí, quando ele diz: será dado um dia ao homem compreender o ministério da divindade, a resposta foi: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, o espírito obscurecido pela matéria tem que ser espíritos depurados, espíritos puros, espíritos elevados, espíritos bons, que não têm vergonha de serem bons, que fazem, que são virtuosos, espíritos de uma natureza assim, muito elevada. Eles têm a condição. E nós temos aí, como espíritos bons, espíritos puros, dentro da doutrina, eu vejo com um Chico Xavier da vida, um doutor Bezerra de Menezes, vejo uma irmã Dulce e algumas outras pessoas que também têm essa condição como um espírito puro. Então, a nossa condição é nos aprimorarmos espiritualmente e deixarmos essa questão material de lado. Nós ainda estamos muito ligados à questão
material. Infelizmente, o que predomina e faz parte até do nosso mundo de provas e expiações, mas estamos caminhando e já estamos adentrando a um mundo de regeneração, aonde o apego à matéria passa a ser menor. Então, nós vamos ver que nessa questão, nessa resposta, ela dá muita oportunidade de nós refletirmos sobre vários aspectos, mas eu vou ter que fazer mais um pouco. E aí, tocando em frente, na pergunta 244, ele pergunta: os espíritos veem a Deus, enxergam, conseguem ver? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Jesus está nessa condição de ver, de sentir, de ter um entendimento mais profundo. Fora isso, não saberia dizer. Então ele diz que só os espíritos superiores é que compreendem e conseguem ver. Nós, como inferiores, sentimos, como eu disse, a presença dele na mãe natureza, no pássaro, na flor, no filho que nasce, em nós próprios, nessa maravilha de máquina que somos nós. Aí nós só vamos adivinhando. E na pergunta 912, desculpe, qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea? Eu acho que essa é uma das respostas mais curtas que tem no Livro dos Espíritos. A resposta foi curta e grossa: praticar a abnegação. É uma coisa que falta a nós muito. Nós temos que sermos misericordiosos, nós temos que procurarmos praticar mais a abnegação, a ajuda, sairmos em busca de dores maiores que a nossa, procurarmos de nos esquecermos de estarmos pensando em nós, a minha família, o meu grupo, a minha questão, minha casa religiosa, meu círculozinho, não. Nós temos que sermos mais abnegados e pensarmos a nível universal. E nós aqui dentro da casa espírita, nós temos muitas oportunidades de sairmos em busca de dores maiores. A Casa Espírita, o Grupo José Xavier, tem equipes em vários setores que saem para fazer trabalhos muito bonitos. Muitos aplicam o passe nas casas daqueles que não podem vir ao centro. Estou falando antes da pandemia, agora está tentando voltar a se regularizar, tá? Então, tem várias atividades que nós podemos começarmos a aplicar a abnegação, sermos um pouco mais puros. Eu estava preparando esse diálogo que nós estamos tendo e ouvindo uma palestra do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, e ele, num dos pontos, falando sobre a pureza de coração, a abnegação, a singeleza, ele contou que em Belo Horizonte tinha um grupo, isso há muito tempo atrás, que, como nas casas espíritas, fazem a campanha do quilo. E lá ele falou o nome da pessoa, eu não me lembro, que saíram, isso há muito tempo atrás, saíram para pedir doações para a campanha do quilo. E esse senhor
como os antigos sempre se vestiam muito bem de terno e usava até o lencinho, ele bateu numa casa de uma pessoa, e era uma pessoa, segundo disseram depois, extremamente católica. Quando ela viu aquele senhor espírita pedindo a comida, pedindo um auxílio, ela lhe deu uma cusparada na cara. Ele, com um espírito muito puro, muito bom, muito esclarecido, tirou o lencinho do bolso, secou o rosto, falou para ela: isso foi para mim e para os pobres, aqui a senhora tem. Ela ficou tão envergonhada, tocou tanto nela, que ela correu lá na casa, pegou uma doação e entregou a ele com 1000 desculpas. Quer dizer, então tem pessoas que realmente são abnegadas, são pessoas que são o evangelho vivo, praticam a todo instante. E é isso que nós temos que aprender. Aí uma bem-aventurança, Jesus sempre tocando o caminho. E dentro da doutrina espírita, nós encontramos também Emmanuel. Emmanuel tem vários livros falando sobre a pureza e com mensagens interessantes a respeito dessa questão da pureza. Aí eu achei interessante, né, e até um pouco longa, mas vale a pena, segundo o meu entendimento. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, Jesus, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Isso serve um pouco desse exemplo que eu acabei de falar. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Vamos imaginar o que nós imaginaríamos de um local como esse, onde os animais ficam. Nós não conseguiríamos, pelo menos partindo de mim, ver grandes coisas naquele ambiente. E Jesus não, ele viu essa coisa de excelsa beleza, porque deu a condição a Jesus de ver. Transformou aquele ambiente numa coisa magnífica. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, sem condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Maria de Magdala talvez tenha sido um dos maiores exemplos na transformação que pôde existir. Há quem diga que a transformação dela foi até maior que de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Ela tinha uma vida da pior espécie, vamos dizer, daquela época, e se fosse por hoje também seria. Era muito obsediada, tinha seus problemas enormes,
mas para Jesus, ele via naquele coração, naquele espírito, algo fundamental e especial. Porque a Maria de Magdala foi dada a oportunidade de nos dar a melhor notícia que poderia se dar. Ela chegou e disse: ele vive, porque foi ela a primeira pessoa que encontrou Jesus quando ele reencarnou, quando ele ressuscitou. Ela estava lá. Então, ela foi essa mensageira. Por que não foi Simão Pedro, a própria mãe de Jesus, ou tantas outras pessoas? E por que Maria de Magdala, aquele espírito, aquela mulher que era mal falada, que tinha problemas sérios, por que ela? Porque ela conseguiu fazer da sua vida, transformou completamente a sua vida. Passou a ser um espírito de uma pureza enorme a ponto de Jesus confiar-lhe essa missão de dar essa notícia a nós. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transformou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Que visão tem Jesus? Que sentimento nobre ele conseguia ver em todos. Simão Pedro é aquele pescador extremamente humilde, semi-analfabeto, um espírito que, sei nem se eu poderia dizer isso, ninguém dava nada por ele, participava junto com Jesus, tinha lá a sua importância, mas a importância que Jesus via nele, o coração, a pureza de espírito desse homem foi magnífica, a ponto dele, Jesus, dar-lhe o colégio de apostolado, dar essa missão a ele de prosseguir com o evangelho de Jesus. Então, essa maneira e essa forma de ver, nós vamos entendendo que tudo por transformações pessoais, por mérito pessoal que a pessoa tem para poder fazer. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Quanto a Judas também, quem diria? Jesus tinha para com Judas um amor, imagino, especial. Porque Jesus sabia o final, sabia o que iria acontecer e sempre procurou auxiliar a Judas. Em várias ocasiões, inclusive na última ceia, Jesus como patriarca, e o patriarca naquele tempo é quem partia o pão e dava o primeiro pedaço à pessoa que ele mais gostava, a pessoa que ele mais amava. E nessa última ceia, foi Judas quem recebeu o primeiro pedaço. Jesus considerava Judas como seu amigo.
mesmo quando, depois da traição, que os guardas vieram prender Jesus, Judas foi lá próximo dele, de Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: a que viestes, amigo? Então, Jesus considerava Judas nessa condição, e ele, com isso, caiu em si e cometeu a barbaridade que ele cometeu, mas graças a Deus já se refez em reencarnações, uma das quais, aquela francesa, me fugiu o nome, e ele já está numa condição um pouco melhor, já está tranquilo. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Saulo de Tarso foi outro exemplo de transformação, de perseguidor arrogante, de perseguidor brutal. Ele se transformou num dos maiores divulgadores. Acabou saindo, depois que ele caiu em si, depois que ele passou pela estrada de Damasco, saíram, Jesus tirou-lhe as escamas do seu olho e ele renovou a sua vida e passou a ser aquele discípulo, aquele homem que levou a todos os locais, a mensagem do Cristo, muitas vezes à custa de muito sofrimento, muitas dificuldades. E ele sempre, como tinha seu espírito de uma perseverança, de uma força espiritual terrível, ele conseguiu levar o evangelho, saiu, levou aos gentios, levou a uma série de locais o evangelho de Jesus. Então, Saulo de Tarso também, de intransigente da lei antiga, ele passou a ser uma pessoa nova. E falando na lei antiga, nós vamos ver daqui a pouco, mano. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime não são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando aos homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, nós temos que aprender a servir, temos que procurar tirar a trave que há em nossos olhos e não ver o cisco que tem no olho do nosso irmão. Nós temos que buscarmos nos transformarmos. É uma coisa que depende muito de nós, da nossa boa vontade. E eu sempre digo, a doutrina espírita, ela dá muitas oportunidades para que as pessoas comecem
a se mudarem, comecem a entender a necessidade da mudança para que possa ter um futuro um pouco melhor. Aí estava vendo isso, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós próprios. Aqui tem uma outra página do livro que é Pureza de Coração, também de Emmanuel, que ele vai falar sobre esse texto, mas aí não já está muito longo e não vou ver. Na pureza de coração, porque tu vê, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho. É isso que muitas vezes acontece conosco. Nós, como diz aí no ditado popular, o macaco enrola o rabo e fica vendo o dos outros. Então nós temos que colocarmos a nossa mão na massa, pôr a mão na charrua e sair a ver. Os olhos são lâmpadas do corpo, portanto, se teus olhos forem bom, sincero, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maldosos, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Está em Mateus 6. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Aqui eu teria que discorrer um pouco mais, mas para mim, eu quero que nós pensemos um pouco no nosso querido Chico, na nossa querida irmã Dulce. Apesar de todas as dificuldades físicas, pessoais, econômicas, sociais, mas fizeram sempre da sua missão algo especial e não saíram. Eles sempre procuraram fazer a sua caminhada de uma maneira muito, muito correta. E nessa questão de simplicidade e sinceridade, aí versus a hipocrisia, nós vamos ver, sempre que nós olharmos esse capítulo, nós vamos encontrar várias vezes que os fariseus condenavam muito Jesus pelo fato de Jesus não lavar as mãos, de convidar e se sentar junto a publicanos, prostitutas, gentis, pescadores, pessoas humildes. Os fariseus, eles ficavam desesperados com isso. E eles sempre, quando Jesus foi convidado por um publicano para uma refeição em sua casa, ele percebeu que aquele publicano estava pensando, mas ele não lavou as mãos, ele não lava as mãos para tomar a refeição. Aqui, eu acabei vendo e procurando, essa questão de não lavar as mãos naquela época, a pureza é diferente de hoje. A pureza daquela época era uma pureza de lei. Para se tomar uma refeição, tinha que se lavar a mão determinadas vezes, de determinados modos, em determinadas direções. Não era uma questão de higiene, porque higiene Jesus tinha e muita. Só que esse não lavou as mãos, não lavar as mãos, é muito mais nessa questão ritual que eles tinham. E que depois que Jesus veio, ele tirou a dureza dessas leis para a simplicidade de coração. Então, essa questão, todas as vezes que nós vemos a questão de não lavou as mãos, ou senta quando Jesus também foi convidado para jantar na casa de um publicano, e para espanto dele, ele
receberam Maria de Magdala e ela veio e lavou-lhe os pés. Uma das coisas que eles abominavam era a questão da mulher que estava sangrando, do sangue de maneira geral. Eles achavam uma coisa extremamente impura. Então, se alguém, ainda bem que ela tocou em Jesus, a mulher hemorroíça, mas se tivesse tocado em qualquer outro, teria dado problema sério. Mas para Jesus foi uma coisa tão simples. E no caso de Maria de Magdala, eles ficaram espantados porque ele deixou Maria de Magdala, que tinha toda uma fama negativa, tocar, lavar-lhe os pés. E ele sempre mostrava que a verdadeira pureza é do coração. Não são os sepulcros que pintados por fora e por dentro guardam os horrores. E essa questão da impureza, dessa questão do sepulcro, também é muito, daquela época, muito uma questão da lei. Eles não tinham consigo só questões materiais, físicas. Não se podia tocar num sepulcro porque era uma coisa impura. Então, como eles poderiam saber aonde tinha um sepulcro? Eles caiavam, eles pintavam de branco os sepulcros. Então, os fariseus, eles passavam distante de sepulcro. Eles tinham um verdadeiro horror. Por isso que Jesus fala que eles têm os sepulcros pintados de branco e por dentro uma impureza. Eles deveriam pensar no seu íntimo e não nessa questão de fora. A verdadeira pureza, mãos lavadas. Então os escribas e os fariseus que vinham de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então Jesus mostrando a ele uma questão espiritual, enquanto que eles estavam super preocupados com uma questão material. E aí Jesus também sempre disse essa coisa, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós temos que pensar muito nisso um pouco. Então nós temos que procurar dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa pequenez, buscarmos nos melhorarmos. Porque todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, somos exemplos para alguém. E nós temos essa responsabilidade de mostrar a essas pessoas que nós estamos nos modificando para melhor. Estamos nos modificando a nível espiritual e não na questão material. Mas espiritualmente falando, nós temos um compromisso muito sério. Nessa desenhozinho que eu achei muito interessante, eu imaginei a criança dizendo: é tudo que eu tenho, meu coração. E Jesus diz a ele: é tudo que eu preciso. Então nós temos que fazer como essa criança e entregarmos de fato o nosso coração a Jesus, a Deus, modificarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vermos as coisas. E as oportunidades estão aí no dia a dia. Nas casas espíritas ou em qualquer lugar, nós temos oportunidade. Eu, particularmente,
dentro da casa espírita, trabalho na Casa da Sopa. Nós atendemos e fornecemos lá, no mínimo, de 80 refeições diárias, de segunda a sexta. Há dias em que nós fornecemos 100, 120 refeições, marmitas, para os moradores de rua ou aqueles que estão momentaneamente necessitados. Todos a eles que vão até a Casa da Sopa. A Casa da Sopa é um local, posso dizer, abençoado, como tantos outros, mas lá nós encontramos muitas oportunidades de trabalho e, acima de tudo, muito aprendizado. Porque nós estamos trabalhando com aqueles pobres, com aqueles humildes, aqueles que são rejeitados pela sociedade. Aqueles que não têm o direito de entrar numa lanchonete, num bar, em qualquer outro lugar, para pedir um copo de água. As pessoas não deixam pelo seu traje. Eles, na Casa da Sopa, eles vão, tem um local para eles tomarem um banho. Nós fornecemos a ele o material de higiene. Depois, aqueles que precisam, nós oferecemos uma roupa limpa a eles, que vem do nosso Mercatudo, que é ao lado, que recebemos as doações e vende a preços módicos e também fornece para nós, e todo o resultado econômico do Mercatudo é destinado ao Lar dos Idosos, que abriga dezenas de idosos que estavam passando por necessidades, abandonados, e lá recebem o amor, o carinho, a alimentação, os cuidados médicos, recebem tudo. Lá também. Então, e na Casa da Sopa, nós servimos essas coisas, tem essa oportunidade, precisamos em todos os locais. Em todos os locais, necessitamos de doações, de alimentos, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, tudo que você pensar. O Lar dos Idosos também recebe doações, o que for para os idosos. Tudo nós necessitamos, e todo o trabalho. E o mais importante, nós trabalhamos de uma forma de voluntariado. Então, são equipes que vão lá e faltam muitas pessoas. Nós servimos a refeição, como eu disse, de segunda a sexta, exceto nos feriados. O Mercatudo também trabalha de segunda a sexta, e tem os horários, tem os responsáveis, tem outras equipes, tem o enxoval das crianças, das mães carentes, fazem um enxoval maravilhoso que é entregue para as mães. Tem o pessoal da campanha do quilo. Então, a Casa Espírita está de braços abertos a receber todos aqueles que queiram trabalhar, todos aqueles que queiram fazer qualquer tipo de doação. Eu não tenho nada para doar. Tem o teu tempinho de 1 hora por semana. Tem uma forma de dizer, mas não sei fazer nada, vamos lá ajudar a fazer qualquer coisa, nós damos um jeito. É isso que segue. E é dessa forma que nós doamos o nosso coração. Já estourou meu tempo, mas você trabalhando lá, a cada dia você vê uma coisa que te deixa de coração na mão. Outro dia, um morador de rua, eu entrei, seu Zé, você não tem uma camiseta para mim? Tá? Eu vou tomar um banho. Tá? Eu falei, já vou ver. E como tem poucas pessoas, comecei a fazer alguma coisa, depois eu fui ver a camiseta para ele. E nisso, uma outra pessoa passou, e ele achou que eu não ia atender ele naquela hora, pediu também a essa outra pessoa a camiseta. E aí,
Fui ver, a pessoa também estava vendo, separamos juntos e, coincidentemente, fomos entregar a camiseta. Eu entreguei uma, aí a outra pessoa entregou, ele falou, olha, a senhora não vai ficar brava comigo? Ela falou, não, por quê? Eu só quero uma camiseta. Vocês estão me dando duas aqui, e eu só preciso de uma. Quer dizer, que lição maior do que aquela, se fosse eu, ia pegar com as duas mãos. Opa, eu vou ver agora e vou ver depois. Mas ele falou, não, pode dar para o outro irmão. Quantas vezes acabou a comida, está terminando lá, chega um, dois, eles falam, não, eu dou minha marmita para ele, para o outro. Então são esse tipo de coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Lá é o verdadeiro trabalho que nós fazemos e procuramos ajudar. E a Casa Espírita está de portas abertas e coração aberto também a todos que queiram trabalhar, a todos que queiram estudar. Estão com as inscrições e os cursos, estão seguindo, estão fazendo. Ah, mas eu já sou velho. Ninguém é velho. Nós, materialmente somos, o nosso espírito é quem diz. Então podemos vir na Casa Espírita aprender, sim, fazermos a nossa parte, o nosso apresentado. Fernanda, então eu agradeço a atenção de vocês, muitíssimo obrigado por tudo, e peço a Deus que nos abençoe, peço a Jesus que nos dê a força e o entendimento, para que possamos nos tornarmos puros de coração, para que possamos colaborarmos, para que haja a paz, a harmonia, e que o amor passe a ser uma moeda comum em nossos meios. Que assim seja. Muito obrigado.